Fala comigo, fala galera, professor Elton Romualdo na área, no passinho da aprovação. Bora lá? Aulinha de filosofia extraordinária e vamos falar aqui de um assunto muito importante. Nós vamos falar de uma escola chamada de Eleata, beleza? Nós vamos falar de pensadores que são chamados de Eleatas. Bacana? E pessoal, onde fica Eleia? Eleia hoje seria ali o sul da Itália, ali próximo da bota da Itália, beleza? Então naquela região ali, mais ou menos naquela região. Eleia trouxe a nós alguns autores importantes, beleza? Essa escola inicia com um autor chamado Parmênides, beleza? Esse Parmênides defendia a inexistência do movimento, show? Do movimento, bacana? Ou seja, ele estava defendendo de maneira expressiva a existência do ser. A existência do ser. O que isso significa? De branco para a gente aqui. Para o Parmênides, existem três formas. Tá? Nós temos o ser, o não ser e a doxa. Bacana? Bacana. Não ser, ser e doxa. Doxa é o mesmo que opinião. Opa, deixa eu resolver. Opinião. Show de bola? Ser é tudo aquilo que existe. Tudo que existe. E o não ser é o não ser, ou seja, o que não, tudo o que não existe. Beleza? Beleza. Então nós temos que melhorar esse existe aqui. Tudo o que não existe. Beleza? Ficou menos pior. Não existe. Qual que é o X da questão? Vamos descer aqui para baixo aqui, ó. Vamos lá. O Parmênides, pessoal, está querendo mostrar que cada um de nós, cada ser, vamos tentar desenhar aqui um ser humano aqui, ó. Cada um de nós, beleza? Aqui, ó, tá aqui, ó. Cada um de nós, além de ter o nosso corpo aqui, aquilo que a gente era criancinha, ficou adulto, por trás de cada um de nós existe uma espécie de ser, ou nós vamos chamar de essência, né? Que nunca vai mudar, vai sempre permanecer a mesma, independente se o Elton cresceu, independente se o Elton envelheceu, beleza? Isso que está de amarelo aqui seria a nossa real condição existencial. Então essa pessoa que vos fala do outro lado dessa câmera é apenas uma aparência do verdadeiro Elton. Porque o verdadeiro Elton, ele é o que? Ele é, em essência, né? Ele está aqui por trás. Ele nunca vai mudar. Então, desde o berço da minha mãe até o dia que eu morrer, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Esse é o ser. O ser é aquilo que me define. É uma definição existencial do ser. Elton, não estou entendendo esse ser. Ser é tudo que existe. Essa caneta aqui existe? Vocês estão vendo essa caneta aí? Eu uso ela para escrever aqui, ó. Ela existe? Existe. Então, ela é um ser. Essa canetinha aqui, vocês não estão vendo eu escrever nela aqui, ó, no papel aqui, mas vocês estão vendo ela. Ela é um ser? Ela é um ser. Então, tudo que existe é um ser. Vamos pensar aqui, ó, blá, blá, blá. Vocês ouviram isso? Blá, blá, blá. Ouviram. Isso é um ser. Bacana? Isso é um ser. Mesmo que é auditivo, mas é um ser. No mundo da fala, ele existe. Agora, o que é o não ser? É o que não existe. Ah, então já entendi, Elton. Então o dragão branco dos olhos azuis, lá do desenho do Yu-Gi-Oh!,
é um não ser, porque ele não existe. Não, ele é um ser. Você consegue imaginar? Você consegue ver no desenho? Consigo. Ele existe de alguma maneira. Agora, o não ser, gente, ele não existe em hipótese alguma. Ou seja, eu não consigo nem sequer falar dele. Justamente porque ele não existe. Então pensem comigo. Vamos pensar que o vazio, né? Vazio, ele é um não ser. Um exemplo, tá? Eu sei que se eu estou falando, ele existe de alguma maneira. Então, o não ser, o vazio é uma completa inexistência. Não existe nada dentro dele. É uma ausência de tudo. Beleza? Beleza. Eu consigo explicar o Elton a partir do vazio? Quem pensa assim? Os atomistas, né? Os pluralistas. Aí você vai falar assim, pelos pluralistas sim. Para o Parmênides não. Isso é inviável. Tá? Por quê? Porque ele vai ter uma noção de ser humano que é uma noção monista. Ó, monista. O que é monismo, Elton? Algo único, né? Único, indivisível, que não se divide, que não se movimenta, que não muda. Bacana? Tá pensando em tudo isso. Monismo, único, que não se movimenta, que não se altera, nesses termos aí. Bacana, bacana? Bacana, bacana. Então, se não há, se é moníssimo, se é único, se não se movimenta, então o que nós estamos querendo dizer? Sabe aquele filme Alice no País das Maravilhas? Alice cresceu. Tem uma cena assim, então Alice cresceu. O que ele está querendo dizer? Por mais que essa Alice tenha crescido, aparentemente ela mudou, se desenvolveu, cresceu, amadureceu. Para o Parmênides, isso é apenas uma ilusão. Isso não mudou. Ela continua sendo ela mesma. A alma dela, a essência dela, aquilo que faz ela ser Alice. E não qualquer Alice. Você conhece uma Alice, eu conheço uma Alice, minha esposa conhece a Alice, mas ninguém é a Alice lá do País das Maravilhas. Concorda comigo? Então, seja, nesses termos, o que nós queremos dizer? Que a Alice, sendo a Alice, por mais que ela cresceu ou diminuiu, ela continua sendo Alice. É algo que não muda. É isso que o Parmênides está defendendo. E aí, gente, esse aqui é o primeiro autor dessa escola que eu trouxe para vocês aqui. O segundo autor, já vamos passar para ele, é o Zenão, tá? Zenão. O Zenão, ele vai tentar ilustrar esta ilusão do conhecimento a partir do paradoxo. Paradoxo. O que significa paradoxo? Além da opinião. Doxa não é opinião, uma coisa que está além da opinião, uma coisa que está muito além da gente tentar compreender, algo muito extraordinário, ou seja, extra, está além do comum. Essa que é a ideia do paradoxo. O que ele vai falar? O Aquiles, ele era um herói grego muito veloz, muito rápido. Vou simbolizar o Aquiles com esse símbolo, com esse bonequinho aqui, beleza? E ele está no ponto A tentando alcançar o ponto B, beleza? E na mesma estrada aqui, ó. Isso aqui tudo é uma estrada, ó. Deixa eu desenhar de amarelo aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer diferente. Vou fazer bonitinho aqui, para não falar que eu fiz um negócio mal feito. Vou fazer direitinho, que bonitinho. Aí você tem aqui, ó, um lado da pista, né? E você tem o outro lado da pista aqui, beleza? E aí você tem uma tartaruga, pessoal, aqui, ó, no meio do caminho aqui, ó. Você tem uma tartaruga, beleza? Parece um carro essa tartaruga minha aqui, né? Parece um carro, mas tudo bem. Tem uma tartaruga que está saindo do ponto A também, né? Já saiu do ponto A, está em busca desse ponto B aí. Qual que é a ideia do paradoxo? Quando o Zenão movimenta, vamos supor, vamos colocar aqui 1,2, essa tartaruga ela movimentou x. Não sei precisar a quantidade de movimento. Então, seja, por mais que essas proporções aqui de tempo, aqui, de espaço, não são irrelevantes, só para você entender o raciocínio. Então, seja, 1,2, ele avançou 1,2. Só que para ele ultrapassar a tartaruga, por mais que ele andou muito comparado ao x da tartaruga, ela também não ficou parada. Ela se movimentou de alguma maneira. Então, ou seja,
tá aqui, né? Ela tá aqui. Ele avançou. Só que ela não estava parada esperando ele. Enquanto ele avançou, ela também avançou. Ele avançou, ela avançou, ele avançou, ela avançou. Então, ou seja, ele nunca alcançaria esta tartaruga. Então, o que ele está querendo mostrar? O Zenon está querendo nos mostrar que existe uma ilusão. Olha, as pessoas acham que está correndo demais, que vai cansar, que vai avançar, que vai fazer acontecer, mas na verdade ela não está movimentando nada. O paradoxo mostra isso, que por mais que o Aquiles seja muito mais rápido do que a tartaruga, ele não vai conseguir ultrapassar essa tartaruga, porque ela também está se movimentando em certa medida. Então, ou seja, esse movimento de um em relação ao outro é uma ilusão. Não há então um movimento, né? Esse movimento aqui, ó, ele é ilusório. Essa é a ideia do paradoxo do Zenão, para reforçar Parmênides. Então ele está querendo reforçar a teoria de Parmênides. Beleza? Esse é o ponto. Outro autor importante para a gente aqui, e para a gente já ir a ritmo de despedida, nós temos aqui o Melisso, tá? O Melisso. Melisso é um outro autor extraordinário. O Melisso, pessoal, em particular, primeiro, o nosso amigo Parmênides vai pensar que o ser é finito, ou seja, ele tem um início e um fim, ele é finito, ele é único, ele é imutável, ele não muda, então ele é finito. Agora, o Melisso vai pensar que o ser é infinito. Isso é muito interessante. O ser é infinito. Esse é o primeiro ponto que ele vai colocar. Mas por que ele está pensando em ser infinito? Porque para ele, esse ser finito, o ser finito do Parmênides é contraditório. E ele vai fazer o que então? Ele vai tentar em certa medida corrigir a teoria, deixa eu só colocar aqui, a teoria do Parmênides. Corrigir a teoria do Parmênides. Como que ele vai corrigir essa teoria do Parmênides? Dizendo o seguinte, gente, olha, vamos lá. Primeira coisa, de amarelo aqui, eu vou puxar uma seta aqui, ó. Ser é infinito. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, o ser, ele tem que ser infinito porque é o seguinte, se eu falar que o ser é finito, eu vou ter que usar proporções de vazio para justificar a finitude do ser. Então eu vou ter que usar o vazio. E ele falou assim, quando eu usar a justificativa do vazio, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o vazio ele tem uma das características do não ser. Então, se ele tem uma das características do não ser, como que eu posso falar que o não ser é condição de existência do ser? E aí vem aquele triângulozinho que eu fiz para vocês aqui, ó. Ser, não ser e doxa. A via da doxa, ela vai nos trazer alguma verdade? Opinião, Cruzeiro é melhor, Atlético é melhor, o Corinthians é o melhor, não, o Flamengo é o melhor. Isso vai levar a gente a algum lugar? Cada um vai defender seu time e vai ficar nessa mesmo, concorda? Então, a doxa não é uma via de conhecimento confiável. O não ser, ele é uma via de conhecimento confiável? Não. Por quê? Porque eu mal sei o que é o não ser. Eu sei que é um vazio, inexistência. Então não me ajuda, não me acrescenta em nada. Sacou? Não vai me ajudar em nada. Então a única fonte confiável de conhecimento é o ser. É ele que vai me revelar o quê? Verdade. É o único que vai me revelar a aletheia, ou seja, a verdade. Então o vazio, gente, ele não pode nos ajudar aqui, porque se ele fala que esse ser é finito,
Eu estou dando vazão a esse vazio como uma condição de existência. Então fica uma coisa complicada. Por isso que ele vai falar, olha, o ser tem que ser infinito. Eu não posso limitar o ser em tempo nem espaço. Justamente, primeiro, para mostrar que não há movimento. Nós saímos de um ponto A vivo para um ponto B morto. Então, o ser sendo infinito, eu tenho sempre o quê? Uma infinidade de possibilidades. O ser é. O é o quê? É indeterminado. O ser é. Ah, tá no tempo, espaço, tá aí. O ser tá aí. Você tá entendendo? Tá aí ele aí, ó. Tá aí. Agora, quando eu falo o ser é finito, então ele tá. Quem que é o ser? O que é o ser? Percebe? Então esses são elementos importantes aí que essa escola, que é a escola dos eleatas, vão desenvolver, tentando encontrar caminhos, pessoal, para definir, orientar e desvelar o ser, beleza? O ser, aquilo que é, aquilo que existe, que em grego seria isso aqui, ó, ton on, ou seja, aqui é um ômega, né? Aqui é um ômicron. Então você tem um ton on, o ser é, né? Esse aqui que é o C, ó. O C é ser. O ser é, beleza? Então esse aí seria, essa seria aí uma espécie de preâmbulo, vamos chamar assim, da escola eleata. Bacana? Tamo junto e misturado, firmes e fortes, igual prego no angu, como de costume, como de hábito. Tchau e obrigado.